Você sabia que uma das histórias mais conhecidas da Bíblia pode ter sido mal interpretada por séculos? Desde pequenos, aprendemos que Deus criou Eva a partir de uma costela de Adão. É uma imagem muito poderosa e simbólica que está presente em sermões, artes e tradições cristãs ao longo da história. Mas e se eu te dissesse que essa ideia de costela pode não ser exatamente o que o texto original da Bíblia queria dizer? O relato de Gênesis, escrito em hebraico, usa a palavra tselah para descrever a parte de Adão que Deus usou para criar Eva. Só que tselah raramente significa costela. Na verdade, em quase todas as outras passagens da Bíblia onde essa palavra aparece, ela é traduzida como lado, o lado de um objeto, uma estrutura ou até mesmo de uma pessoa. Ou seja, o texto original pode estar nos dizendo algo muito mais profundo e significativo do que simplesmente uma costela. E isso muda completamente a forma como entendemos a criação de Eva e o propósito de Deus para homens e mulheres. Quando olhamos com atenção para a palavra hebraica tselah, a narrativa ganha uma profundidade que muitas vezes passa despercebida. Em quase todos os outros usos da Bíblia, tselah não significa costela. Ela é usada para descrever o lado de algo, como o lado de uma estrutura, de um edifício ou de um objeto importante. Um exemplo claro está em Êxodo 26:20, onde tselah é usada para descrever os lados do tabernáculo, uma tenda sagrada que representava a presença de Deus entre os israelitas. Isso é significativo porque o tabernáculo era mais do que apenas uma construção. Ele era um símbolo de algo essencial, completo e integral. Agora pense nisso. Quando Gênesis nos conta que Deus retirou uma tselah de Adão, o que ele fez não foi simplesmente pegar um osso pequeno e sem importância. Pelo contrário, ele tomou uma parte completa de Adão: carne, osso, tecidos e tudo o que compõe o lado de uma pessoa. Isso muda tudo. Eva foi criada não a partir de algo pequeno ou secundário, mas de uma parte essencial de Adão, com o propósito de estar ao lado dele, em igualdade e parceria. Não foi um detalhe sem importância. Foi uma ação que carrega um simbolismo profundo. Eva não veio de algo abaixo de Adão, mas foi feita de seu lado, para estar ao seu lado. Essa interpretação nos ajuda a entender que, desde o princípio, o plano de Deus era estabelecer igualdade, unidade e colaboração entre homem e mulher. O uso da palavra tselah mostra que Eva foi criada para complementar Adão de forma completa, com ambos sendo partes indispensáveis de um todo. Isso não é apenas uma questão de linguagem, mas de propósito divino. Homens e mulheres foram criados para refletir juntos a imagem de Deus. Agora que sabemos como a tradução equivocada de costela se espalhou, vamos explorar mais profundamente como isso moldou a compreensão cristã ao longo da história. Para isso, vamos dar uma olhada nas traduções antigas da Bíblia que desempenharam um papel crucial na perpetuação dessa ideia. A Septuaginta, uma tradução grega do Antigo Testamento feita no século III a.C., por estudiosos judeus em Alexandria, foi uma das primeiras a traduzir o texto hebraico para o grego. Quando os tradutores chegaram ao versículo de Gênesis 2, escolheram a palavra pleura, que tem o duplo significado de lado e costela. Isso gerou uma ambiguidade que fez com que, na cultura grega, se criasse a imagem de Eva sendo feita a partir de uma costela de Adão, mesmo que o hebraico original sugerisse algo mais amplo, o lado de Adão, uma parte completa dele, não apenas um osso específico. A tradução de pleura foi adotada amplamente, especialmente porque a Septuaginta se tornou a Bíblia oficial para muitas das primeiras comunidades cristãs de fala grega. Essa versão da Bíblia ajudou a moldar a maneira como as primeiras igrejas entenderam a criação de Eva e, ao longo do tempo, essa visão foi transmitida através das gerações. Mais tarde, com a Vulgata, a tradução latina feita por São Jerônimo no século IV, essa ideia de Eva sendo criada de uma costela se consolidou ainda mais. Jerônimo traduziu pleura para o latim como costae, que significa especificamente costela. Essa tradução se tornou a versão dominante da Bíblia na Igreja Ocidental, influenciando fortemente a teologia e a arte cristã durante mais de 1000 anos. Essa mudança na tradução teve um impacto profundo na maneira como a história foi compreendida, e a imagem de Eva sendo criada de um simples osso de Adão se enraizou na tradição cristã, especialmente nas representações artísticas da época, como as pinturas do Renascimento. A escolha de traduzir tselah como costela não foi apenas uma questão de linguagem, mas teve profundas implicações culturais e teológicas.
Como mencionamos, essa tradução influenciou a maneira como as gerações subsequentes de cristãos, especialmente os de fala grega e latina, entenderam a criação de Eva e o papel da mulher na sociedade e na igreja. Com a Vulgata de São Jerônimo se tornando a versão dominante da Bíblia por mais de 1000 anos, a ideia de que Eva foi criada a partir de uma costela de Adão se tornou uma crença quase incontestada. Essa interpretação se refletiu diretamente em várias áreas da vida cristã, incluindo na teologia, na arte e na cultura popular. Por exemplo, nas representações artísticas, como as famosas obras do Renascimento, vemos Adão em um sono profundo, enquanto Deus retira a costela para formar Eva. Essas imagens ajudaram a reforçar a ideia de que a mulher era secundária ao homem, criada de algo pequeno e aparentemente insignificante. Com o tempo, a interpretação de Eva como derivada de uma costela acabou se tornando uma metáfora para a subordinação feminina. Em muitas culturas, isso contribuiu para a visão patriarcal que dominava a sociedade, onde a mulher era vista como inferior ao homem e seu papel era considerado mais passivo ou secundário. Na verdade, essa ideia foi uma das razões pelas quais, por muito tempo, o papel da mulher foi restrito na igreja e em muitas culturas ao redor do mundo. Porém, ao revisitar o texto hebraico original e considerar tselá como lado em vez de costela, começamos a perceber uma nova perspectiva. Em vez de uma parte pequena e secundária, a mulher foi criada a partir de uma parte integral e essencial do homem, simbolizando a parceria, igualdade e unidade que Deus planejou para eles. A partir dessa nova interpretação, a mulher não é mais vista como inferior ou subordinada, mas como uma parceira essencial, feita para estar ao lado do homem, refletindo juntos a imagem de Deus. Essa compreensão tem o potencial de transformar a forma como vemos as relações entre homens e mulheres, tanto na igreja quanto na sociedade em geral. Ao corrigir essa tradução, podemos resgatar o plano original de Deus para a humanidade, uma união baseada na igualdade, no respeito e na colaboração mútua. Em resumo, ao revisarmos a tradução de tselá como costela, podemos ver que a verdadeira mensagem do texto hebraico é muito mais profunda. Em vez de uma mulher criada a partir de algo pequeno ou inferior, Deus formou Eva a partir do lado de Adão, simbolizando a igualdade, unidade e parceria entre homem e mulher. Essa interpretação não apenas revela o plano original de Deus para a humanidade, mas também desafia visões distorcidas que, ao longo dos séculos, sugeriram hierarquias ou desigualdade entre os gêneros. Ao entendermos que tanto homem quanto mulher foram criados para refletir a imagem de Deus de maneira complementar, somos chamados a viver em harmonia e respeito mútuo. Essa mensagem ecoa nas Escrituras e nos desafia a promover um relacionamento baseado em igualdade, parceria e amor. Essa nova compreensão não só transforma nossa leitura de Gênesis, mas também tem o poder de impactar a maneira como vemos o papel de homens e mulheres na sociedade, na igreja e nas nossas vidas cotidianas. É uma visão que celebra a colaboração e o propósito divino de criar, em união, um reflexo completo da sua imagem. Obrigado por acompanhar este estudo até o final. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para mais descobertas como esta. Vamos continuar explorando juntos as maravilhas da Palavra de Deus.